Graça e paz a vós todos, abençoados e abençoadas. Hoje, dia 13 de março, às 20h30, quarta-feira, eu estou aqui para gravar mais uma pérola da graça de Deus. Eu quero agradecer aos novos inscritos no meu canal e também a você que visualiza, mas ainda não se inscreveu. A você que divulga, a você que compartilha. Não esqueça de dar o like, pois o YouTube recomenda a outras pessoas para que possam assistir os nossos vídeos. Então eu quero gravar hoje sobre o tema, na organização chamada Igreja, tudo funciona pela vontade do homem. O alimento é leite e não sólido. Queridos, o sistema de organização dos homens impera dentro desses templos religiosos. Templos estes que não passa de uma sinagoga, pois na sinagoga há leis, nas sinagogas há um conjunto de cerimoniais, eles seguem ritos, praticam liturgias, enfim, assim como era nas sinagogas judaicas, assim também como esses evangelhos que eles pregam não passa de judaísmo. Vivem debaixo dos preceitos dos homens, são guiados e dirigidos por eles, fazem tudo quanto eles mandam fazer. Chegam ao ponto de idolatrá-los, de colocá-los num patamar aonde eles se acham uma autoridade espiritual, pior, concedida por Deus. Eles acreditam que são separados por Deus, vocacionados, que Deus os chamou. Essa é a filosofia dessas instituições religiosas. Existe, nós sabemos, a dinastia religiosa, que vem de pai para filhos, ou laços consanguíneos. Todos eles foram separados, vocacionados e chamados por Deus, no entendimento deles. A gente sabe que essas consagrações são feitas à base dos interesses e das conveniências de cada um desses líderes religiosos. A amizade, muitas das vezes, ajuda para que alguém possa galgar um desses postos. O dízimo, as bajulações, tudo isso faz parte de um contexto para que eles possam conseguir tal postos. E eles dizem, não, Deus me revelou. Eu ouvi isto quando foram me separar, tanto para o presbitério quanto para o pastorado. Deus falou comigo, irmão Levi. Eu estava no sistema religioso, eu era cego, o véu estava posto. Eu aceitei. Também acreditei que fosse uma chamada por Deus. Porque eu cria que esses ministérios, eles deram continuidade depois da cruz, ou depois do ano 70. Então, queridos, a igreja não é o templo. A igreja é um organismo vivo. Ela é invisível, porque ela é vista por Deus no Espírito. Ele é Pai dos Espíritos.
E no nosso espírito, ele testifica que somos seus filhos. No nosso espírito é o templo da morada da habitação de Deus. A igreja, ela na verdade, para se dar um entendimento, é um corpo. E cada uma unidade nesse corpo forma, né, todo o corpo, e o cabeça é ele. O Senhor é o Espírito. Quando se tem um entendimento, quando a mente é aberta, nós passamos a entender que somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, como está escrito em Romanos 8,14, nós somos guiados e dirigidos por Ele. É Ele quem nos dirige. Quando a mente é aberta, nós não permitimos mais que nenhum homem se diz ter autoridade sobre nós. Não vivemos mais debaixo dos seus entendimentos. Abandonamos de uma vez por todo as sinagogas, não mais frequentamos e não vivemos mais na prática de todo esse conjunto de leis, de normas, de regulamentos e de cerimoniais. Acontece que eles criaram um sistema de organização que tomou o lugar do Espírito, que é o cabeça, que é o Senhor. Eles colocaram de lado o Espírito, não reconhecendo o Espírito de Deus como nada. Assim eles fazem que tudo funcione pela vontade do homem. É assim que lá funciona. As decisões são deles, tão somente. Lógico que eles colocam na conta de Deus para dar uma ideia de que Deus está no controle de tudo. Mas a gente sabe que na prática não é nada disso. Prevalece as suas vontades. Nas reuniões de cúpula de líderes evangélicos, absurdos acontecem nessas reuniões. Ali muitos são alvo de perseguição, de inveja e de outros alvos de privilégios. Isto tudo tem como liderança o quê? A vontade do próprio homem. É feita a vontade de cada um deles. Hoje, no sistema religioso, nesses lugares que eles chamam de igreja, estão cheios de obreiros. Tem igrejas que têm, digamos assim, mais cacique do que índios. Porque os obreiros, eles são obrigados a dizimar. Os membros, eles cobram, exigem, mas não obrigam tanto quanto os obreiros. O dízimo é um pré-requisito para que alguém possa ser trabalhador dentro dessa organização religiosa. Seja lá o posto que for, se não dizimar, está fora. Na verdade, esses obreiros, eles são profissionais. Isto é muito claro na maneira como eles vivem. Esses obreiros, na verdade, são crianças destituídas de fé e vazias da essência do Espírito Santo. Não há a direção do Espírito Santo na vida de cada um deles. Eles se submetem tão somente aos seus líderes, simples mortais. As pessoas que lá frequentam não conseguem crescer
no conhecimento de Deus. Porque eles não estão nem aí para isso. Até mesmo porque eles não conhecem a Deus. Eles pensam que conhecem, mas não conhecem a Deus. Essa é a mais pura verdade. É a mais pura realidade. Quando a mente é aberta, nós não nos sentimos bem de lá permanecer. A gente, se puder, passa até longe de lá. Porque a gente sabe que lá tem mentiras, que lá tem enganos. A gente sabe que ali é uma organização. O organismo somos nós. E quando a mente se abre, o nosso alimento é sólido. O alimento deles é sempre o leite, porque eles são meninos. Paulo os chamam de meninos. Eles são o que? Carnais. Só vivem nas obras da carne, praticando a vontade da carne, tudo a vontade da carne. E não consegue discernir o espiritual. O apóstolo da graça diz isso, que os carnais não discernem o espiritual. Esses lugares que eles chamam de igreja, hoje é semelhante a uma empresa pública, onde muitos trabalham apenas por conveniência. E eles não trabalham por amor ao próximo, e nem tampouco a Deus. Eles não estão nem aí para o próximo, quanto mais para Deus. Pois a palavra diz: como eu posso amar a Deus que não vejo, se eu não amo o próximo que vejo? Falta de amor às pessoas. Há muitas discriminações dentro desses lugares, acepções dentro desses lugares. Como eu sempre tenho dito, eles hoje se tornaram deuses. E o próprio Deus é servo. Por quê? Porque eles é quem determinam, é eles quem mandam, é eles quem decidem. Eles só vivem dizendo para que Deus faça isso, para que Deus faça aquilo. Então esses homens, que na verdade estão pensando mais neles do que nas suas famílias, porque viraram essas organizações uma empresa, um grande negócio. Não há um negócio melhor do que se abrir um templo religioso e chamar as pessoas. Eles têm vários trunfos, o inferno é um deles. As pessoas vão para lá porque têm medo de um inferno como lago de fogo e tormento eterno. Satanás, como um ser espiritual, é um grande trunfo dessas organizações religiosas. As pessoas têm medo de Satanás. Tudo eles colocam na conta de Satanás. Com isto, eles aprisionam as pessoas e levam as pessoas para dentro dessas sinagogas. Desculpa, irmão. Imaginemos, querido, se houvesse uma lei, o governo dissesse que de hoje em diante os seus seguidores ficam livres para contribuir. Isso se transformasse numa lei. E os seus líderes teriam que, a partir de agora, se querem serem pastores, aspas, lideranças evangélicas, eles teriam que trabalhar, porque eles iriam viver dos seus próprios suores e não teriam mais os seus altos salários como muitos deles têm. Com certeza, a maioria deixaria de sê-lo, abandonaria. As faculdades, aspas, teológicas fechariam, os seminários fechariam. Ninguém mais queria ser teólogo. Porque se alguém quisesse fazer, aspas, essa tal obra de Deus, teria que ser como sacerdócio. E aí?
Como eu disse na última mensagem, se os políticos tivessem que servir o seu país de forma gratuita, muitos não se habilitariam. Assim também, os pastores, eles não se habilitariam a sê-los. Há dias eu estou com um problema sério na garganta. Mas eu tenho que gravar. Eu não posso deixar de gravar. Então os irmãos me perdoem. Espero não me criticá-lo. Entender. Então, queridos, com esta organização dos homens, os filhos de Deus que lá estão, eles não crescem nesses lugares. Eles não conhecem a Deus. Porque os seus líderes não têm nada de sólido para darem. É sempre a mesma coisa, nada muda. Entra ano e sai ano. São repetições das mesmas coisas. Não há diferença de uma reunião para outra. Tudo é uma mesma coisa. São ritos, liturgias e cerimoniais. O povo vive apenas de alimento que Paulo chama de leite, mamadeira mesmo. Quando na verdade precisariam de alimento sólido. Mas o alimento sólido é esse que eles recusam, que eles não aceitam, que eles dizem que nós somos hereges, anticristo, falso profetas, que esta não é a palavra verdadeira, que esta não é a sã doutrina, que o evangelho que o Cristo ressuscitado revelou a Paulo não é a palavra verdadeira. Eles acreditam que nós somos hereges. E eles que seguem o Nazareno, que estão antes da cruz, nos rudimentos de Moisés, aquela sim é a verdadeira palavra. Por isso que eles não são libertos, não são livres. Porque o próprio Cristo Nazareno disse, em João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. Como eles são libertos, eu pergunto, se eles ainda vivem debaixo dos rudimentos da lei de Moisés? Como eles são libertos se vivem debaixo de preceitos dos homens, presos a um templo, a um líder religioso, cumprindo ritos, liturgias e cerimoniais, e tantas outras coisas, dizimando, ofertando, fazendo a vontade da carne? Como eles são livres? Como eles são libertos? Nós também éramos como eles e achávamos que éramos livres. Hoje não, nós temos certeza, convicção que a nossa liberdade chegou. Hoje nós vivemos uma liberdade no espírito. O nosso mundo é espiritual. Buscamos as coisas do alto, buscamos as coisas de cima. Vivemos aqui já assentado com Ele nas regiões celestiais, aguardando o momento do arrebatamento. Não desse arrebatamento pregado e ensinado por eles, quando dizem que o corpo vai ressuscitar e será transformado, mas o arrebatamento do Espírito, que será glorificado, assim como Ele o é. E assim viveremos para sempre com Ele. O crente, quando ele se torna adulto, quando ele recebe o entendimento, ele anda nos caminhos de Deus por si mesmo. Ele não precisa de templo. Ele não precisa de frequentar esses lugares, de ter um líder sobre a sua vida. Ele não precisa desse conjunto de coisas. Ele anda por si mesmo. Mas eles que são bebês em Cristo, para andar bem, eles precisam de leis, eles precisam de normas, eles precisam de regulamento, de ordens, de proibições. É disso que eles precisam. Paulo, escrevendo aos irmãos em Colosso, no capítulo 2, versículo 20,
Ele diz assim: se estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos sujeitai ainda às ordenanças? Como se vivesse no mundo, como não toqueis, não proves, não manuseia. Não é isso que eles fazem dentro das sinagogas? Todas essas coisas estão fadadas aos desaparecimentos pelo uso, porque são baseados em preceitos e ensinamentos de homens. Tem, na verdade, aparência de sabedoria em culto voluntário, humildade fingida e severidade para com o corpo, mas não tem valor algum contra a satisfação da carne. De nada disso serve, de nada disso, de essas coisas praticadas por eles prestam. Essa é a mais pura verdade, é a mais pura realidade. Então são organizações, sim. Os seus alimentos são de bebês, são como leite. Eles buscam autojustiça, consagrar esse corpo que vai descer à sepultura e de lá nunca mais vai subir. Por não ter o entendimento, eles vivem na prática. E aí então a consciência pesa, ela culpa-os, principalmente quando vão comer o pão e beber o suco. Aí começam a pedir perdão. Me perdoa, perdão Deus, perdão Deus, perdão Deus. Porque eles os vê na carne e vê os demais na carne. Mas quando a mente é aberta, o entendimento vem, nós entendemos que somos um espírito revestido de carne e sangue. E não estamos voltados para essas coisas que os bebês que se alimentam com leite estão. O nosso alimento é sólido, ele é forte, é a sã doutrina, é a palavra da verdade. Essa palavra machuca-os. Eles não querem. Eles se levantam contra elas. Eles não sabem discernir o que foi antes da cruz e o depois da cruz. O Cristo Nazareno do Cristo ressurreto, do Cristo ressuscitado. Beijo no seu coração, um forte abraço. Muito obrigado, divulgue, compartilhe. Eu termino dizendo: nós da graça de Deus amamos vocês.